Segue-se o espaço em que vamos comentar o fim de semana desportivo com José Cancela Moura. Boa noite, Cancela. Boa noite. Vamos começar já pelo Mundial de Futsal. Portugal ontem conseguiu os quartos de final no Mundial da Tailândia. É verdade, Portugal julgo que esteve muito bem, porque, ao contrário de jogos anteriores, revelou uma maior coesão defensiva, sobretudo. Aliás, foi uma equipa mais consistente nos momentos mais difíceis do encontro. Este Paraguai era uma equipa que os portugueses já esperavam ser uma equipa difícil. No último Mundial, Portugal ganhou 3-2 a esta equipa, que se diz que joga um bocadinho a italiana, na expectativa daquilo que pudessem ser as investidas. Consentiu um certo domínio à equipa portuguesa, que aliás parece que é o timbre da própria seleção, para depois partir num contragolpe, e portanto este domínio consentido é uma ilusão, não é? E portanto houve ali momentos, ainda na primeira parte, em que as coisas podiam-se ter complicado, e Portugal teve que ter muita paciência para chegar ao golo. Eu julgo que o Arnaldo, que tem sido um dos jogadores mais influentes da seleção, que fez o passe para o primeiro gol, foi ele que fez a assistência. Eu julgo que ele inventou a jogada, desenvencilhou-se de dois adversários e colocou muito bem a bola para a finalização do Cardinal. Aliás, o Cardinal, a propósito disso, é também um dos jogadores que mais se destaca e candidato neste momento ao melhor marcador deste campeonato. E portanto, o segundo gol de Portugal, julgo que surgiu com naturalidade. Portugal teve o domínio todo nesta primeira parte, mas acabou por acontecer num momento-chave da partida, que foi a segundos do intervalo, e Portugal, com uma certa felicidade, foi um remate que foi desviado pelo adversário, mas julgo que foi muito bom para Portugal ter chegado ao 2-0 antes do intervalo. Para o balneário, neste caso, mais tranquilo, não é? Sim, a própria segunda parte, na minha ótica, acabou por revelar um bocadinho uma repetição desta primeira parte, embora eu julgo que Portugal gerisse um pouco mais o resultado e o tempo, e portanto teve uma certa gestão do próprio jogo, até à altura onde isso era inevitável, era saber quando é que o Paraguai iria utilizar a estratégia do guarda-redes avançado. E isso aconteceu mais cedo do que era previsível, e aos 31 minutos, foi mais ou menos, sensivelmente a meio da segunda parte, o Salas, o jogador do Paraguai, reduziu, e eu julgo que Portugal, nessa altura, sinceramente, julgo que acusou aquela insegurança e alguns sinais que efetivamente tinham acontecido no jogo do Japão. Julgo que houve ali uma certa sombra daquilo que poderia ter acontecido com o Japão. Cancela, será que este resultado serviu para clarificar um bocado a desconfiança que muita gente deitou para cima desta equipa no final da fase de grupos? Sim, é verdade. Não tenho dúvidas que efetivamente até foi um antídoto interessante para a própria seleção. Neste momento estão nos 8 primeiros lugares, já é garantidamente uma das 8 melhores seleções mundiais, e serviu porque também é importante aqui dizer-se que tem havido alguns contratempos que têm beliscado, no fundo, a consistência ou até o próprio grupo. Não está em causa assim aqui inicial, mas é importante dizer-se que, por exemplo, a lesão logo na preparação do Joel Queiroz condicionou, mas agora já no própria fase de grupos, quer o João Benedito, quer o Fernando Leitão, por motivos diferentes, porque o João Benedito viu o vermelho e o Fernando Leitão lesionou-se, são obviamente pedras de uma estratégia que naturalmente condicionam a estratégia de qualquer treinador, e portanto admito que efetivamente pudesse haver aqui algumas reservas relativamente àquilo que podia produzir a Seleção Nacional. O Ricardinho, por exemplo, neste jogo fez a diferença nesta segunda parte, e eu dizia que estes instantes de algum nervosismo acabaram por ser superados pela forma decisiva e até brilhante como estiveram o guarda-redes, o André Sousa e o Ricardinho. O Ricardinho por ter, de facto, feito 2 golos, mas o André Sousa porque também em momentos cruciais nessa fase do encontro foi extremamente importante para garantir inviolável a baliza portuguesa, e eu julgo que a partir do 3-1 que as coisas que ficaram minimamente resolvidas e que Portugal obviamente ultrapassou, eu até diria com alguma facilidade, embora o jogo tivesse os seus perigos, mas com alguma facilidade esta seleção nesta seleção nestes quartos de final. E portanto agora a seleção que se vai seguir, como diz o próprio treinador, o Jorge Brás, acaba por ser uma... É o que menos interessa? É o que menos interessa. É o que menos interessa. Portanto, está em jogo a Itália ou o Egito. O que é que seria melhor para os pupilos? Nós sabemos que, obviamente, a Itália é grande. A Itália é uma das favoritas. O Egito nem tanto, e portanto é natural que deste embate entre o Egito e a Itália, agora nesta eliminatória,
que eventualmente saia como vencedora a própria Itália, mas é uma situação que efetivamente para Portugal pouco interessará. Portugal tem que encarar o jogo. Aliás, o Jorge Brás esteve muito bem nas declarações que fez, porque diz que está com uma enorme satisfação, está a gozar. A satisfação dos diabos, diz ele. É uma forma, julgo, mais familiar de dizer o grande grau de satisfação que eventualmente estará a passar, mas também nas declarações perpassa um bocadinho uma certa ambição de querer ganhar. Aliás, ele diz que é importante demonstrar o que nós fazemos, o que interessa no fundo, além desta satisfação, é dizer, nós estamos nos 8 primeiros, mas agora concentrarmos em nós, não interessa ganhar o adversário, fazermos o melhor que podemos fazer como equipa, e eu julgo que esta questão, e ele diz até mais, quer ofensiva, quer defensivamente. Eu julgo que Portugal tem estado um pouco menos bem na questão defensiva, o que até nem era habitual, porque o guarda-redes mesmo, o que esteve agora ontem fora o André deste jogo, Sousa teve uma boa prestação. Muito boa, mas digo eu, do capítulo defensivo, Portugal costuma ter uma coesão muito maior. O jogo com o Japão foi um jogo anormal para aquilo que é a prestação portuguesa e, portanto, eu julgo que este incentivo que ele próprio está, e este sinal, esta mensagem que está a mandar para dentro do grupo, julgo que é muito importante para aquilo que possa vir a ser este jogo que eventualmente possa acontecer nos quartos de final, seja lá qual for o adversário. O jogo dos quartos de final realiza-se na próxima quarta-feira, às 11h30 da manhã, e vamos ver quem estará pela frente, a Itália ou o Egito. Para a semana, com certeza, que daremos aqui mais notas sobre este Mundial de Futsal que se está a realizar na Tailândia. De seguida, Cancela Moura, vamos para um estudo sobre os Jogos Olímpicos que a Secretaria de Estado do Desporto e da Juventude encomendou e que tem resultados surpreendentes. Eu não diria que são surpreendentes, eu julgo que eles concluem, na minha ótica, muitas das preocupações que muitos e sucessivos governos e agentes desportivos têm manifestado nestes últimos 30 anos, por assim dizer, de democracia. Quando eu digo surpreendente é na medida em que, se calhar, muita gente pensa desta forma, mas é incapaz de a pôr em prática, não é? Tratar os Jogos Olímpicos, tratá-los com alguma antecedência. É verdade, embora, por exemplo, estes últimos Jogos Olímpicos não estejam muito longe desta consultora que foi PricewaterhouseCoopers, que fez para a Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto. Não está muito longe porque o próprio Vicente Moura, se estão recordados, disse em antevisão aos próprios resultados destes Jogos Olímpicos que, na ótica dele, esta era a missão melhor preparada para uns Jogos Olímpicos. Porque eu julgo que esta questão dos quadriénios, estes ciclos olímpicos que se têm sucedido, cada vez mais nós temos aprendido com os erros e, portanto, é natural que, missão após missão, possamos identificar aquilo que está mal, corrigir e, eventualmente, ter melhores prestações. Eu julgo que aqui a consultora o que diz, no fundo, é preparar atempadamente, mas, sobretudo, se quisermos a grande novidade, é quando se dá uma orientação no sentido de encerrar, isto é, de não dar apoio, de não contar com um conjunto de modalidades de alto rendimento onde Portugal poderá, eventualmente, à partida, não ter possibilidades de sucesso. Para quê? Para, de outro modo, e em contraponto, poder, eventualmente, concentrar esforços naquelas que até possam, eventualmente, dar essa possibilidade. Eu diria aqui que entronca, e estamos a falar de uma modalidade que foi uma modalidade de sucesso nestes Jogos Olímpicos, foi a canoagem, e eu quero aqui dizer que... Aliás, a única modalidade que conquistou medalhas para Portugal. Evidentemente, mas aqui quero dizer que ainda hoje houve declarações muito interessantes do Mário Santos, Presidente da Federação Portuguesa de Canoagem, que efetivamente são um prelúdio, no fundo, deste estudo, até diria eu, uma questão prévia àquilo que possa ser este estudo, que tem necessariamente a ver com um novo sistema de organização, a nova redefinição do papel e a organização que o próprio Comitê Olímpico pode ter na preparação de uma missão olímpica, porque, como todos sabem, para além de iniciar-se um novo ciclo olímpico, agora com as eleições nas várias federações até final do ano, o Comitê Olímpico também vai ter eleições e, pela primeira vez em muitos anos, o comandante Vicente Moura não vai ser candidato e aquilo que Mário Santos hoje dizia, o que era mais importante não era discutir pessoas, mas discutir ideias e projetos. Precisamente para saber que papel é que vai ter o Comitê Olímpico Português na preparação dos Jogos, o seu relacionamento com o Estado, o seu relacionamento com as próprias federações desportivas. E isto é muito interessante de aferir, visto por um dirigente
de sucesso, foi agora reeleito para a Federação com uma margem larguíssima, foi a única modalidade que cresceu de forma exponencial nos últimos anos, pela mão deste dirigente. É um dirigente de uma nova vaga e, portanto, com uma nova perspectiva daquilo que possa eventualmente ser o desporto em Portugal, nomeadamente as amadoras, e eu julgo que será de ter em conta que esta análise que ele, no fundo, acaba por lançar, ou este desafio que ele acaba por lançar, tem a ver, por exemplo, com uma questão que está na berra e está na ordem do dia, tem a ver com os sucessivos cortes que os governos fizeram, por exemplo, aos apoios às federações desportivas, que só de uma única vez, entre 2006 e 2008, andou na ordem dos 30%. Portanto, é preciso conjugar estes objetivos e, eventualmente, concentrar esforços naquilo que este estudo diz, que é focar os recursos em menor número, para que existam mais possibilidades de ganhar neste ou naquele setor. Cancela, curioso é o facto do estudo referir que deve haver um maior envolvimento social para outras modalidades que não o futebol, quando o futebol português nem sequer vai aos Jogos Olímpicos. Não me parece uma conclusão desajustada. Eu quero dizer, o futebol nunca esteve nos Jogos Olímpicos, e, portanto, isto é uma decorrência natural da análise que todos nós fazemos. Julgo que Portugal sempre teve os melhores e os maiores momentos nos Jogos Olímpicos com as modalidades amadoras. Eu quero, por exemplo, lembrar que as modalidades coletivas, nunca foram modalidades onde nós pudéssemos estar nos Jogos Olímpicos ao nosso melhor nível. Porque, aliás, até nem me recordo que eventualmente pudesse haver participações dessa natureza. Lembro que, por exemplo, em 92, em Barcelona, Portugal esteve presente nos jogos, no hóquei em patins, porque era modalidade de exibição. Não vingou, porque nós sabemos que a modalidade acaba por ser uma modalidade mediterrânica do sul da Europa, que efetivamente não tem a projeção ao nível mundial que eventualmente se exigiria para os Jogos. E, por exemplo, o voleibol, que eu julgo, se não estiver enganado, ou terá sido em Sydney 2000 ou Atenas 2004, onde, fruto da prova excelente que fizeram de qualificação ao nível mundial, tiveram quase a possibilidade de poder participar nos Jogos Olímpicos. Daí que, efetivamente, o futebol, que dentro destas modalidades todas, coletivas, até aquele onde nós poderíamos eventualmente ter melhores resultados e ter esperança de poder estar presente nos Jogos Olímpicos, não me parece nenhum drama imaginar que, eventualmente, pudéssemos também deixar cair essa modalidade para poder ter ganhos de causa noutras modalidades, como, por exemplo, agora aconteceu com a canoagem, que é um prémio, um esforço meritório de atletas e de dirigentes que, na minha ótica, têm um prémio merecido por um trabalho de dedicação muito grande. Eu quero dizer que os atletas são todos amadores, mas que, por exemplo, treinam 2 vezes por dia, incluindo o próprio domingo, que não tem esses treinos, mas que tem prova, e, portanto, isto ano após ano, só eles é que sabem o esforço e a dedicação com que põem, muitas vezes, este trabalho acima de qualquer outra coisa. Cancela, esforço e dedicação temos nós também que fazer aqui para, muitas vezes, contornar o curto tempo que temos para falar do fim de semana desportivo. Obrigada e até para a semana. Muito bem.